Fala, jogador caro! Como você já me conhece, meu nome é Alexandre Souza, sou o proprietário do canal da Delucronet e estamos aqui para a gente fazer mais um planejamento diário. Dessa vez para o dia 28/9, no caso uma quarta-feira, onde vamos ter Campeonato Brasileiro. Primeiramente, queria estar pedindo para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, pois ajuda muito e não custa nada para você, certinho? Agradecendo aqui pelas views do último vídeo, que foi o vídeo nosso com mais visualização. Estamos firmes aqui então, certinho? Vamos dar uma olhada aqui no que temos para amanhã. Vamos começar aqui pela Série A do Campeonato Brasileiro, onde vamos ter aqui o primeiro jogo entre Fluminense contra o Juventude, onde aqui eu vou estar aproveitando essa odd de 1,36 para o Fluminense vencer o jogo. No caso aqui, por conta que o Fluminense precisa muito da vitória para ele continuar na briga ali pelo título, onde eu já vi muitos jogadores do Fluminense ainda falando que não jogou a toalha, que ainda acredita nesse título do Campeonato Brasileiro. Está um pouco difícil, mas ainda tem fé. Aqui o Fluminense é o segundo melhor mandante da competição, no caso 14 jogos, 9 vitórias, aproveitamento muito bom aqui da equipe do Fluminense. Vai pegar o Juventude, que é o lanterninha da competição, 27 jogos, apenas 3 vitórias, aproveitamento baixíssimo em questão de gols fora de casa, tem uma média ali de a cada 10 jogos, marca em torno de 7. Então, e uma race aqui horrível, no caso de 5 derrotas seguidas, uma race horrível aqui, provavelmente não vai conseguir se livrar desse rebaixamento. Vai pegar o Fluminense, que dos últimos 5 jogos não perdeu nenhum e tem uma odd aqui de 1,36. No caso aqui, essa odd aqui não tem como deixar passar e vamos buscar esse back fru a 1,36 nessa nossa primeira entrada. Logo após, aqui no mesmo horário, vamos ter Corinthians contra Atlético Goianiense, onde já vimos esse confronto aqui várias vezes esse ano. No caso, já vimos 3 vezes, onde o Corinthians venceu 2, sendo uma delas uma goleada, que foi um jogo bastante fácil para o Corinthians. No caso, foi 4-1 no jogo da volta da Copa do Brasil. O Corinthians vem com a odd de 1,55, pega o Atlético Goianiense, que é o penúltimo colocado da tabela. O Corinthians ali ainda que vai ficar na briga ainda pela Libertadores, só não vai saber se é pré ou Libertadores direto. Tá na briga ali, pelo título já jogou toalha, não tem mais chance. Corinthians, que não vive um bom momento, dos últimos 5 jogos venceu apenas um, já o Goianiense ocupa 4 derrotas seguidas. Mas só que eu já vi esse confronto, o Goianiense, quando ele vem para Itaquera, ele vem com um time bastante recuado. Ele não usa muito os seus contra-ataques que fez ele chegar nas fases finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Corinthians domina muito fácil lá. Corinthians tem um ótimo aproveitamento dentro de casa. Aqui tendo o quarto melhor aproveitamento. Sofre muito pouco gol dentro de casa. Tem uma média ali cadê a média do Corinthians de gols dentro de casa de 0,46, menos de meio gol por partida, no caso aproveitamento muito bom do Corinthians. E aqui também não tem como deixar de fora a gente buscar esse back Corinthians, no caso back é quando a gente vamos a favor de alguma coisa, a 1,55, nessa é a nossa segunda entrada. Depois vamos ter aqui um Fortaleza contra o Flamengo. Flamengo que vem com muitos desfalques para esse jogo aqui. No caso aqui temos 10 desfalques, sendo 6 deles por conta da data FIFA. No caso o Pedro, o Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Valera, o Vidal e o Pulgar. Suspenso temos o Cebolinha e o Marinho. E lesionados temos o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique, já estão um bom tempo fora do time. No caso aqui temos o modo favorito para o Flamengo. Flamengo que mesmo com time misto ou com time titular dá bastante trabalho para esses adversários um pouco mediano. O Fortaleza que deu uma embalada, no caso estava na última posição, já está na 14ª, briga ali por uma Sul-Americana, mas está mais tranquilo porque ele queria mais, era se livrar mesmo, era do rebaixamento. Com essa odd aqui de 2,20 para o Flamengo, eu vou deixar de fora. Temos algumas estatísticas boas aqui a favor do Flamengo, que tem até uma média de 1,56 gols feitos no campeonato. Então, no caso, uma média muito alta, mas como está com o time misto, não tem como a gente aproveitar. E dentro de casa, o Fortaleza não apresenta um bom rendimento, uma média de 0,69 gols
por partida dentro de casa. Então esse jogo eu vou deixar de fora por conta que o Fortaleza não demonstra tanto interesse, já não briga ali, acredito, por mais nada. Só vai tentar fugir desse rebaixamento, mas embaixo dele temos equipes muito menos competentes que eles. Então esse jogo aqui eu vou deixar de fora. Depois vão ter um Coritiba contra Ceará às 7 horas. No caso aqui, uma odd de favorito para o Coritiba, de pequeno favoritismo, aonde o Coritiba, dentro de casa, tem um aproveitamento bastante mediano, 14 jogos, 8 vitórias, e o Ceará como visitante tem 13 jogos, 3 vitórias. Para esse jogo aqui eu não vejo nada para a gente tratar de valor, pois as duas equipes não tem uma média tão alta de gols, principalmente o Ceará fora de casa, ele costuma se fechar bastante. E outra, esse jogo aqui ele vai ser ele vai ter uma situação onde as duas equipes vai ter mais medo de perder do que vontade de ganhar, entendeu? Então no caso aqui, duas equipes estão brigando para o rebaixamento. Para eu que trabalho gols, eu vou ficar de fora por conta aqui que vai ser um jogo bastante tenso, acredito que truncado, por conta que as duas equipes estão ali bem ali firme para fugir desse rebaixamento. Então no caso aqui eu vou deixar de fora esse jogo, pois acredito que vai ser um jogo bastante truncado, certinho? Depois aqui vamos ter um Cuiabá contra América Mineiro, jogo às 9 horas. No caso, Cuiabá ali, que é o 18º colocado, tem apenas 6 vitórias no campeonato. O América Mineiro, que está bastante tranquilo na temporada, chegou nas quartas de finais da Copa do Brasil, foi eliminado para o São Paulo, caiu de pé e ali já está garantindo a sua vaga para a Sul-Americana do ano que vem. Então está bastante tranquilo. Temos aqui um pouco mais de pressão para o lado do Cuiabá, que ocupa a 18ª colocação. Está apenas a um ponto dessa zona de rebaixamento, mas não pode brincar, pois tem alguns adversários um pouco mais fortes em cima dele, entendeu? Então o Cuiabá vai precisar se brigar bastante. E eu não vejo a gente tratar de valor, buscar só de 2,25 para o Cuiabá, sendo que o Cuiabá tem um 16º apenas melhor aproveitamento dentro de casa, 13 jogos, apenas 3 vitórias, não tem como a gente trabalhar a favor do Cuiabá. Então esse jogo aqui eu vou deixar de fora. E por quanto que a gente vamos ter aqui, por volta das 9h45, vamos ter 4 jogos simultâneos. Então eu vou deixar de fora por conta disso. Depois que o jogo mais importante da rodada, vamos ter Atlético Mineiro contra Palmeiras. Já vimos esse confronto alguns tempos atrás, onde o Palmeiras classificou nos pênaltis para cima do Galo na Libertadores. Primeiro jogo 2-2, aquela remontada do Palmeiras. E o empate aqui em São Paulo, no Allianz Parque, onde o Palmeiras venceu nos pênaltis o Atlético Mineiro. É um jogo aqui que nos últimos 5 jogos, todos eles foram empate. Acredito que também deve ser um jogo um pouco mais truncado, sem um favoritismo, por conta que as duas equipes são bastante bem treinadas, são muito bem treinadas pelos seus respectivos treinadores. Então acredito que vai ser um jogo bastante estudado, bastante truncado ali no meio de campo. E é um jogo que não tem como a gente saber o que mais vai rolar, pois aqui já tivemos 0-0, 1-1, 2-2, 0-0, 2-2. Então para esse confronto temos alguns jogos mais overs, alguns jogos mais unders. E aqui o Palmeiras também, ele pode dar muito trabalho para o Atlético Mineiro, que tem um modo favorito aqui, onde se o Palmeiras vence, ele fica cada vez mais perto do título. E o Palmeiras que está a apenas 10 passos do título, apenas a 10 jogos. E o Palmeiras ele quer se livrar logo desses adversários que estão um pouco mais abaixo, no caso do Inter e do Fluminense. Então esse jogo eu vou deixar de fora. Falando no Internacional, ele pega o Bragantino dentro de casa. O Internacional que tem um aproveitamento muito bom dentro de casa, é o terceiro melhor aproveitamento, 13 jogos, 8 vitórias. Já o Bragantino,
que ele não começou bem o campeonato. Como visitante, os contra-ataques dele não têm funcionado, que era, que era a maior arma dele, quanto dentro de casa quanto fora. Marcou apenas 15 gols em 13 jogos fora de casa, não é uma média tão alta. Vai pegar o Internacional, que ainda briga pelo título, está a 8 pontos do Palmeiras, no caso ainda sonha com esse título do Campeonato Brasileiro. Só que a 183 eu não vou pegar, pois aqui o Bragantino está sendo um time muito difícil de ser lido. Tem alguns jogos que os contra-ataques deles funcionam, tem outros que não, então vai ser um jogo bastante estudado. Então vou deixar de fora esse jogo. Depois vamos ter aqui um Goiás contra o Botafogo. O Goiás, que tem como de favorito, tem um bom time, mas mas aqui vamos ter um jogo um pouco mais frio, acredito eu. Pois as duas equipes, nenhuma das duas não brigam para não cair. E, tipo, acredito que nenhuma das duas também vão brigar para uma eventual Libertadores. Acredito que não tem time e acredito que a pressão era maior para não cair para essas duas equipes. Então aqui vamos ter um jogo, acredito eu, um pouco mais morno. Curitiba que não tem bom aproveitamento dentro de casa e nem o Botafogo tem um aproveitamento muito bom fora de casa. É um pequeno favoritismo aqui para o Goiás. Ambas equipes não são tão over. Em questão aqui, marca em média mais ou menos um gol por partida. Não acredito que esse jogo deve se iniciar para um jogo over. Então esse jogo eu vou deixar de fora. Depois aqui pulando para a Série B do Campeonato Brasileiro, temos uma Ponte Preta contra Corinthians. Não, desculpe, uma Ponte Preta contra Cruzeiro. No caso aqui que o Cruzeiro já está classificado para a Série A. Está apenas brigando pelo título ali agora, que está a 15 pontos de vantagem do Grêmio. Está muito, muito, muito perto mesmo desse título do Campeonato Brasileiro. Acredito eu que se vence mais duas ali, já é consagrado campeão brasileiro adiantado. Temos o modo de 2,30 aqui, mas esse jogo eu não vou trabalhar, por conta aqui que o teor maior aqui, para a gente se estudar, é o Cruzeiro. Por conta que a gente não sabe se o Cruzeiro ele vai ficar um pouco mais tranquilo, porque ele vai ficar um pouco mais com ressaca por conta do título, ou ele vai querer buscar esse título um pouco mais rápido. Desculpa, eu falei antes. Eu não sei se o Cruzeiro ele vai querer ter um pouco de ressaca por conta dessa classificação, que era o maior objetivo. Agora o título, acredito eu, que é um pouco mais de consequência, mas eu não sei ainda a ideia do time. Se ele ainda vai continuar brigando, se ele vai querer ficar batendo recordes, eu não sei ainda. Então esse jogo eu vou deixar para ao vivo, para mim ver qual vai ser a postura do Cruzeiro para esse jogo. Depois aqui vamos ter um Sport Recife contra o Náutico. Temos mod aqui de favorito para o Sport. Um clássico do Recife aqui esse jogo. Onde aqui temos os dois times em uma situação totalmente diferente, onde temos aqui o Náutico como o último colocado do campeonato, 27 pontos. Acho muito difícil o Náutico se sair dessa. E já o Sport Recife, que ele ainda sonha com essa vaga para a Série A. Está ali neste momento a 5 pontos do Vasco, pode chegar até a 2 pontos do Vasco. Só que daí é muito difícil também. Mas a gente vamos torcer para o Sport tentar brigar ali. O Sport que deve vencer esse jogo, mas como é clássico aqui, eu não vejo valor a gente buscar só de 1,57 aqui para ele vencer. Certinho? Então acredito no dia de amanhã é somente isso. Não temos mais nada aqui. Já vou pedir para você deixar o like novamente, se inscrever no canal, pois ajuda muito nós. Certinho? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. Método, gestão, para amanhã você estar aqui novamente. Certinho? Tchau, tchau, meus queridos.